O dia que meu cliente não fez o que eu pedi, e se arrependeu profundamente, pois confiou em uma empresa mais que seu próprio advogado, e o pior é que ele tentou me passar a perna. Eu estava chegando aos 40, e já tinha aprendido muitas lições em mais de 10 anos de prática jurídica. Mas uma das lições mais importantes que aprendi foi com um advogado mais velho para quem trabalhei como estagiário de verão, depois do segundo ano da faculdade de Direito. Um advogado tem 3 deveres, ele me disse: primeiro para si mesmo, segundo para o tribunal, e por último, para o cliente. Sempre certifique-se de que você vem primeiro, e o cliente vem por último. Um motivo: porque os clientes vão te ferrar, ele disse, eles vão te jogar debaixo do ônibus sem pensar 2 vezes. Eu deveria ter ficado com esse advogado, mas, sendo jovem e idiota, tive que ir trabalhar no centro da cidade, e ainda estou no centro da cidade agora, mas felizmente para mim, me lembrei dessa lição, e ela foi útil muitos anos depois, quando um cliente realmente tentou me jogar debaixo do ônibus. Meu cliente era uma empresa de médio porte que fazia isso e aquilo e possuía coisas aqui e ali, não grande o suficiente para ser listada, mas tinha um portfólio imobiliário considerável, e um dia, um prédio que eles possuíam queimou até o chão. A empresa queria receber o seguro, então eles disseram a Frank, um veterano assalariado, para lidar com isso. Frank estava perto dos 60 e achava que sabia o que estava fazendo. Ele não precisava da minha ajuda com o pedido de indenização do seguro, ele me disse, ele tinha tudo sob controle. Além disso, advogados são caros. Alguns caras realmente se divertem ao não pagar honorários advocatícios, e Frank era um desses caras que se gabava de cada centavo que conseguia não pagar aos advogados. Eu lidava muito com Frank, e ele estava sempre me cobrando. A seguradora vai te ferrar, eu disse a Frank. Foi só por sorte que eu soube do incêndio e da perda, porque Frank não pediu minha ajuda, ele simplesmente deixou escapar um dia, e desde então, fiquei em cima dele, tentando fazê-lo ficar esperto. Tive que lutar para fazê-lo me enviar o formulário de prova de perda para ter certeza de que ele não tinha estragado tudo. Frank ferrava muita coisa, e às vezes me perguntava como ele tinha um emprego. Mas a prova de perda estava boa, pelo menos, então era uma coisa a menos com que me preocupar. Você não sabe disso, ele disse. Eu podia dizer que ele só queria me tirar do telefone. Sou pago para saber quando as seguradoras estão tentando ferrar meus clientes, eu disse, e a seguradora vai ferrar você. Eles vêm te enrolando há anos com solicitações, perguntas e papelada, mas não vão te pagar. A menos que você os processe. Mas Frank disse que sabia o que estava fazendo, que estava tudo sob controle, além disso, ele se dava muito bem com o ajustador. O prazo de prescrição expira em 2 semanas, eu disse, e quando essas 2 semanas passarem, será tarde demais para processar. No momento em que o prazo de prescrição expirar, eles pararão de atender suas ligações. Você receberá um e-mail final dizendo desculpe, você está sem tempo, e pronto. Não deixe para o último minuto. Deixe-me processar agora mesmo, e você terá o dinheiro em pouco tempo. Frank disse tipo, claro, tudo bem, tanto faz, não me incomode. Eu tenho isso sob controle, blá blá blá, e ele desligou o telefone assim que pôde. Enviei a ele o e-mail de sempre com avisos e recomendações claras, que ele ignorou. Enviei o e-mail novamente, e novamente quando o prazo de prescrição se aproximava, e novamente alguns dias antes do prazo final. Vou estar em julgamento, e você não poderá me contatar, meu último e-mail dizia, mas você tem que processar. Você tem outras empresas na sua lista, então escolha uma e processe. Ele não se incomodou em responder, e eu fui fazer meu julgamento. O julgamento durou algumas semanas, e nenhum e-mail de Frank. Então um mês se passou, e outro mês, ainda nenhum e-mail. Imaginei que ele devia ter resolvido as coisas. Talvez Frank estivesse certo, afinal disse a mim mesmo, e então meu telefone tocou. Era Frank. Lembra daquela coisa do seguro contra incêndio que falamos? Só tínhamos falado sobre isso umas 12 vezes. Imaginei que ele estava ligando para se gabar, então fui direto ao ponto. Então eles pagaram. Isso é ótimo, Frank, você estava certo. Ele me perguntou do que eu estava falando e se ele poderia ver uma cópia da reivindicação. Que alegação, eu disse. A reivindicação contra a seguradora. Você sabe, aquela reivindicação. Isso significa que a seguradora não pagou, eu disse. Ele desligou na minha cara, e então alguns minutos depois, meu computador apitou, e lá estava o e-mail de Frank, falando sobre como conversamos, e ele me disse para processar, e ele ficou preocupado quando eu não enviei uma cópia da reivindicação. Então ele estava acompanhando para obter uma cópia da reivindicação. Eu enviei um e-mail de volta.
Eu presumo que a seguradora não pagou você, assim como eu disse que não pagaria, e agora que o prazo de prescrição expirou, eles disseram para você pular no lago, deixando você com uma perda de milhões. É isso. Eu cometi um erro ao não passar por cima da cabeça de Frank quando ele não me ouviu, mas se eu tivesse passado por cima da cabeça de Frank, eu nunca teria recebido outro arquivo dele, então não o fiz. Mas isso foi naquela época, e isso foi agora, então eu enviei cópia para o chefe de Frank e o chefe do chefe dele, além de cópia para Bill, o advogado interno do cliente. Bill confirmou meu e-mail imediatamente e me ligou mais tarde naquele dia. Frank errou, ele disse, nós sabemos disso. Ele é um idiota. Então, o que fazemos? As desculpas dele não funcionaram? Não. Bill explicou que eles tinham convocado Frank para uma sala de diretoria, mas sua história não fazia sentido, considerando todos os avisos que eu tinha enviado a ele. Além disso, não haveria razão para ele continuar enviando e-mails para a seguradora se ele tivesse me dito para processar, uma vez que o arquivo fosse para o advogado, o papel de Frank estaria encerrado. A empresa sabia que Frank estava mentindo para eles. Então é isso, Bill disse, nós acabamos de perder alguns milhões de dólares. Está tudo bem, eu disse, explicando que, quando percebi que Frank ia se ferrar, eu abri uma reclamação contra a seguradora. Como eu tinha feito Frank me enviar a prova da perda um tempo antes, eu tinha informações suficientes para processar e preservar a causa da ação. Não foi uma ótima reclamação e com poucos detalhes, mas boa o suficiente. Você processou sem instruções? Bill disse. Advogados não devem processar sem instruções porque, se fizerem isso, serão pessoalmente responsáveis por quaisquer custos que o outro lado incorrer. É um grande problema processar sem instruções. Sim, eu disse, processei sem instruções. Peguei uma cópia da reivindicação e enviei por e-mail para ele enquanto falávamos. Está um pouco grosseiro, eu disse, mas sempre podemos emendar. Graças a Deus. Bill disse, posso deixar com você? Claro que podia. A seguradora era um alvo fácil, e eu sabia que cobraria deles, sem problemas. Poucos dias depois, recebi uma ligação de outro cara que trabalhava para o cliente, um cara com quem eu normalmente não lidava. Eles tinham um problema e precisavam da minha ajuda. Eu costumo lidar com Frank e eu disse, o que houve? O que aconteceu foi que Frank foi chamado para outra reunião, e eles me entregaram uma carta de uma página, e então ele colocou suas pequenas coisas de escritório em uma caixa. E a segurança o acompanhou passando por seus colegas de trabalho até o elevador e o escoltou escada abaixo até o estacionamento. Tchau, Frank. Ele estava velho demais para conseguir outro emprego, ou pelo menos, não um decente. Foi um evento transformador para Frank, mas para mim, ele era apenas uma anedota, um conto de advertência que eu conto a jovens advogados às vezes enquanto tomo cerveja, talvez com muita frequência, porque estou ficando velho e tenho minhas histórias favoritas. Eu não estava tentando me vingar de Frank, nem um pouco, e eu teria sentido um pouco de pena dele se ele não estivesse tentando me jogar debaixo do ônibus. Mas o cara que o substituiu foi ótimo e nunca me enganou, então estava tudo bem. Eu sou o Brenks, e se gostou desse relato, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!